O estalo da palma da mão dele ressoou forte na minha bochecha. Rápido. Quente. Cortante. Minha cabeça girou. Senti gosto de ferro. O sangue se acumulou na boca, onde meus dentes cortaram o lado de dentro da bochecha. Fiquei ali, paralisada, uma mão subindo devagar para tocar meu rosto ardendo. A cozinha rodava. A fumaça do cigarro de Isadora se enroscava entre nós como um fantasma. Meu filho tinha acabado de me bater. Daniel, meu menino. O filho que criei sozinha num apartamento apertado em Campinas. O garoto por quem fiz turnos duplos enquanto o pai bebia até a morte precoce. O menino cuja mensalidade da faculdade paguei com dinheiro guardado em latas de Nescau, escondidas no armário. Aquele menino acabou de dar uma bofetada no rosto da própria mãe de 73 anos. Talvez agora você aprenda a ficar quieta, ele disse, a voz monótona. Fria, como se eu fosse um nada, um lixo que ele encontrou no chão da cozinha. Olá, telespectadores. Por favor, me digam de onde estão assistindo e que horas são. Eu não conseguia falar nem me mexer. Meus pulmões ardiam, meu peito apertado. Eu tinha pedido apenas uma coisa. Porque o médico disse que meus pulmões estavam morrendo. Porque o enfisema não se importa que esta seja a casa dela, as regras dela, os cigarros caros dela que custam mais do que o meu benefício do INSS. Isadora riu. Não uma gargalhada, apenas um som baixo e satisfeito. Um sorriso de escárnio curvou seus lábios enquanto ela tragava mais uma vez. As calças de yoga dela provavelmente custavam o que eu costumava ganhar em uma semana na fábrica. O rabo de cavalo estava perfeito na cabeça. Nenhum fio de cabelo fora do lugar. Nenhuma preocupação na vida. Daniel se virou, caminhou até ela e beijou sua testa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de dar um tapa forte o suficiente na mãe para fazê-la sangrar. Jantar fora hoje à noite? Ele perguntou. Perfeito, Isadora ronronou. Ela apagou o cigarro num prato. Um prato que eu havia lavado naquela manhã. Minhas mãos ainda cheiravam a detergente. 15 minutos depois, eles saíram. O braço de Daniel estava envolto na cintura de Isadora. A risada dela flutuou de volta pela porta aberta. Ouvi o carro ligar, o motor ronronando. Eles se afastaram no Mercedes deles, aquele que custou mais do que eu ganhei em 5 anos. A casa ficou em silêncio, exceto pela minha respiração. Descompassada, dolorosa. Cada inspiração parecia engolir vidro quebrado. Caminhei até o quarto de hóspedes. Não meu quarto. O quarto de hóspedes deles, decorado em brancos e cinzas, frio, estéril, como uma sala de espera de hospital onde as pessoas vão para morrer. Sentei na beirada da cama. O colchão era macio demais, caro demais. Nunca estive confortável aqui. Não em 6 meses. Meu celular estava na mesa de cabeceira, ao lado da fotografia. Daniel na formatura do ensino médio. O sorriso dele tão orgulhoso. Meu braço em volta dos ombros dele. Aquilo foi real, não foi? Aquele amor existiu um dia. Não existiu? Minha mão tremia ao pegar o telefone. Minha bochecha latejava. Eu podia sentir o inchaço. Amanhã haveria um hematoma, uma marca de mão, uma prova. Rolei a lista de contatos, nomes para os quais eu não ligava há anos. Pessoas que me deviam favores. Pessoas que se lembravam de quando eu era forte. Quando eu tinha poder. Quando eu não era invisível. Meu dedo pairou sobre o primeiro nome, Dr. Marcelo Góes. Eu o ajudei 20 anos atrás, quando a esposa o deixou. Quando ele estava se afogando, quando precisou de alguém para acreditar nele. Agora ele era um dos principais advogados especialistas em direitos do idoso no estado. Eu apertei para ligar. Ele atendeu no segundo toque. Lúcia, é você? Minha voz saiu quebrada, fraca. Marcelo, eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Eu contei a ele. Não tudo. Apenas o suficiente. O tapa, o cigarro, os 6 meses de humilhação, o dinheiro que eles tiraram de mim, R$400, P, o RM, I, Q, S, P, A, R, A, D, I, S, P, I, S, A, S, D, o M, I, S, T, I, C, A, S. S, I, N, D,
OQ, EM, EU, BEN, EF, E, AC, IO, E, FD, AP, NAS, ES, R400 PORM, e SILARs para despesas DOM e esticas, sendo que meu BNF, E, SIL, E, ID apenas. R1, 300. A voz de Marcelo ficou dura, fria como aço. Não mexa em nada, não mude nada. Estamos montando um processo. Fiz mais 2 ligações. Rafaela Bittencourt, amiga de infância, jornalista investigativa. Ela me devia o ano em que cuidei de sua mãe doente enquanto ela terminava a faculdade. Depois, Vicente Oliveira, o antigo colega de quarto de Daniel na faculdade, o garoto que eu praticamente criei junto com meu próprio filho, aquele que ainda me chama de Mãe Lúcia. Ele se tornou um perito contábil, especialista em casos de abuso financeiro. Quando desliguei a 3ª ligação, ouvi o carro deles entrando na garagem. A risada de Isadora ecoou pelo hall. A voz de Daniel ressoou. Estavam felizes, relaxados, cheios de vinho e comida boa. Olhei meu reflexo no espelho sobre a cômoda. A marca de mão na minha bochecha brilhava, vermelha, clara, de raiva. Eu sorri. Deixe-os rir esta noite. Deixe-os pensar que estou fraca. Deixe-os pensar que estou quebrada. Amanhã tudo muda. Eu tinha 17 anos quando conheci o pai de Daniel, Osvaldo Ferreira. Bonito daquele jeito perigoso. Aquele erro de menina que confunde bagunça com emoção. Ele trabalhava na construção civil, bebia cerveja com os amigos depois de todo o turno. Me prometeu o mundo com um sorriso que me fazia as pernas tremerem. Fiquei grávida 3 meses depois que nos casamos. Osvaldo comemorou ficando bêbado de novo. Daniel nasceu numa terça-feira de março. 3 quilos e 300 gramas. Perfeito. Vivo e gritando. Osvaldo apareceu no hospital 6 horas atrasado, cheirando a cachaça e desculpas. Vivíamos num apartamento de 2 quartos na zona leste de Campinas. As paredes eram finas. Os vizinhos brigavam todas as noites. As sirenes uivavam passando pelas janelas. Mas era nosso lar. Arrumei um emprego na fábrica têxtil União quando Daniel completou 6 meses. 2º turno. Osvaldo prometeu que ficaria com o bebê. Na maioria das noites, eu chegava em casa e encontrava Daniel chorando no berço. Fralda cheia, mamadeira vazia. Osvaldo estava apagado no sofá com a televisão ligada. Eu trabalhava 40 horas por semana, às vezes 50, às vezes 60, quando ofereciam hora extra. Meus pés inchavam nas botinas de trabalho. Minhas mãos rachavam e sangravam com os produtos químicos. Meus pulmões se enchiam de fibras de algodão e fumaça de cigarro de 300 operários acendendo um durante os intervalos. Mas eu tinha uma lata de Nescau escondida no fundo do meu armário, atrás dos casacos de inverno, atrás das caixas de roupinhas de bebê de Daniel que eu não conseguia jogar fora. Em todo pagamento eu colocava R20, NAQU e LALATA, A0SV e Z e S. R20, naquela lata. A0 vezes. R10 se o dinheiro estava apertado. Às vezes, 5 aros se o vício de Osvaldo piorava. No primeiro dia de Daniel no jardim de infância, eu preparei o lanche com o recheio de carne boa. Peito de peru, não mortadela. Não a barata que tinha gosto de borracha. Peito de peru de verdade, da fiambreria. Eu comi miojo no almoço naquela semana. 49 centavos o pacote. Osvaldo morreu quando Daniel tinha 12 anos. Falência hepática. O médico disse que era impressionante ele ter aguentado tanto tempo. Eu não chorei no funeral. Nem Daniel. Apenas ficamos parados, em nossas roupas pretas emprestadas, observando-os descer à terra um homem que mal conhecíamos. A vida ficou mais fácil depois disso. Mais quieta, sem mais gritos, sem mais promessas quebradas, sem mais mentiras. Eu peguei turnos extras, trabalhei fins de semana, feriados. Sempre que precisavam de alguém, eu dizia sim. A lata de Nescau encheu mais rápido. Uma lata virou 2. 2 viraram 3. Daniel jogou basquete no ensino médio. Armador, rápido, inteligente, bom o suficiente para sonhar com bolsas de estudo na faculdade. Eu ia a todos os jogos,
Sentava na arquibancada com minha garrafa térmica de café e meus pés doloridos. Torcia até a voz falhar. A bolsa de estudos não veio. As notas dele eram boas, mas não ótimas. O jogo dele era forte, mas não forte o suficiente. Voltei para casa depois do último jogo, puxei as latas de Nescau, contei o dinheiro. 65 mil house 00. 17 anos de sacrifício, de refeições puladas, de sapatos gastos, de inverno sem aquecedor, porque eu preferia guardar o dinheiro. Eu paguei a faculdade particular dele, os 4 anos, mensalidade, livros, moradia, tudo. Daniel se formou em finanças. Conseguiu um emprego numa grande firma em São Paulo. Começou a usar ternos, dirigir um carro bom, namorar mulheres com diplomas universitários e dentes perfeitos. Ele conheceu Isadora num congresso farmacêutico. Ela vendia dispositivos médicos para hospitais, ganhava um salário de 6 dígitos, dirigia um BMW. Tinha um apartamento na capital com vista. Eles se casaram 2 anos depois. Eu usei um vestido da loja de usados. Sentei na terceira fila. Sorri para as fotos. Compraram uma casa no subúrbio. Garagem para 3 carros, bancadas de granito, um jardim que outra pessoa cortava. Eles me visitavam 2 vezes por ano. Natal, meu aniversário, pontualmente, como uma obrigação. Eu dizia a mim mesma que era o suficiente. Ele estava ocupado, importante, bem-sucedido. Eu fiz meu trabalho, criei ele, certo. Dei um futuro a ele. Então veio a consulta médica que mudou tudo. A tosse começou 6 meses antes de eu ligar para Daniel pedindo ajuda. A princípio, só uma coisa pequena. Uma coceira na garganta. Depois piorou, mais profunda, úmida. Eu tossia até não conseguir mais respirar. Até que pontos pretos dançassem na minha visão. Até pensar que podia morrer ali mesmo no chão do meu apartamento. A médica era jovem, jovem demais. Mas tinha olhos gentis, olhos tristes. Enfisema, ela disse. A palavra pairou no ar entre nós como fumaça. Seus pulmões estão se deteriorando. O tecido está danificado sem reparo. Mas eu nunca fumei, eu disse. Minha voz soou pequena, confusa. Fumaça de segunda mão. Exposição ambiental. A senhora disse que trabalhou numa fábrica têxtil por 30 anos. Eu assenti. As fibras de algodão, os produtos químicos, a fumaça de cigarro de outros trabalhadores. Seus pulmões foram atacados por décadas. Ela falou sobre tratamentos, inaladores, exercícios respiratórios, tanques de oxigênio. Eventualmente, ela usou palavras como crônica e progressiva. Ela não usou a palavra curável. Os tratamentos eram caros. Meu plano de saúde cobria uma parte, mas não o suficiente. Minhas economias tinham acabado. Gastas. Dadas a Daniel para a educação dele, para o futuro dele. Eu não podia mais trabalhar. A fábrica me dispensou. Os benefícios começaram a chegar. R1. 300. PORMI-UNS. MIUALUGUILIRADI. R1. 300 e PORM-IEUS. Meu aluguelerade. Rio 800. Contas. Mais R150. RIMI. DIOS. MAIS. R150. REN-I. DIOS. Mais. R200. A matemática não funcionava. Os números não batiam. Eu tentei. Meu Deus, eu tentei. Comi uma refeição por dia. Pulei medicamentos às vezes. Fiquei no escuro para economizar eletricidade. Usei suéteres no inverno em vez de ligar o aquecedor. Mas meu senhorio queria o dinheiro dele. A companhia de eletricidade não se importava com meus pulmões. A farmácia não liberava receitas sem pagamento. Aguentei por 3 meses. Então liguei para Daniel. O telefone parecia pesado na minha mão. A vergonha ardia no meu peito, mais quente do que qualquer tosse. Eu preciso de ajuda, eu disse. Silêncio do outro lado. Tempo suficiente para eu pensar que ele tinha desligado. Que tipo de ajuda? A voz dele era cautelosa, reservada. Não posso mais pagar meu apartamento.
A médica diz que preciso de tratamentos. Eu estava pensando. Eu não consegui terminar. Não consegui forçar as palavras. Você quer vir morar com a gente? Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Plana, pesada. Só temporariamente. Até eu descobrir algo. Mais silêncio. Deixe-me falar com a Isadora. Ele ligou de volta 3 horas depois. Certo. Você pode ficar no quarto de hóspedes. O alívio me inundou. Obrigada. Muito obrigada. Eu pago aluguel. Eu ajudo na casa. Eu não vou dar trabalho. Conversamos sobre os detalhes quando você chegar aqui. Ele desligou antes que eu pudesse dizer, eu te amo. Eu me mudei num sábado de maio. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas e 3 caixas de papelão. Daniel não me ajudou a arrumar as coisas. Não foi ao meu apartamento. Apenas me deu o endereço e disse para eu estar lá ao meio-dia. A casa era linda. Linda de revista. O tipo de casa pela qual eu costumava passar e sonhar quando Daniel era pequeno. Lado de fora branco, persianas pretas, uma varanda com cadeiras de balanço que pareciam nunca ter sido usadas. Isadora atendeu a porta. Ela usava calça jeans branca e uma blusa de seda. A maquiagem perfeita. O sorriso não alcançava os olhos. Lúcia, entre! Ela se afastou. Não se ofereceu para ajudar com as minhas malas. O interior era ainda mais impressionante. Chão de madeira, tetos altos, tudo branco e cinza e impecável. Como um museu, um lugar onde as pessoas não viviam de verdade. O quarto de hóspedes é lá em cima, segunda porta à direita. Isadora gesticulou em direção à escada. Daniel está no escritório. Ele chega por volta das 6. Eu arrastei minhas malas escada acima. Meus pulmões ardiam. Minhas pernas tremiam. Tive que parar 2 vezes para recuperar o fôlego. O quarto de hóspedes era decorado em brancos e cinzas. Uma cama queen com travesseiros demais, uma cômoda, uma mesa de cabeceira, uma única janela com vista para o quintal. Tudo combinava. Tudo coordenado. Nada parecia caloroso. Eu desfiz minhas malas. Minhas roupas pareciam gastas na cômoda cara. Desgastadas, desbotadas, pobres. Isadora apareceu na porta. Ela se apoiou no batente, braços cruzados. Precisamos repassar algumas regras da casa, ela disse. Eu me virei para encará-la. Claro. O banheiro principal lá embaixo é nosso. Você pode usar o lavabo ao lado da lavanderia. Não desça antes das 9 nos fins de semana. Gostamos de nossa privacidade. Não toque no termostato. E vamos precisar de 400 euros por mês para despesas domésticas. 400 euros. Mais de 1/3 do meu benefício. Parece muito, eu disse com cuidado. O sorriso dela ficou afiado. Você está usando nossa água, nossa eletricidade, nosso espaço. 400 é mais do que justo. O que eu podia dizer? Eu não tinha para onde ir. Certo, ótimo. O primeiro pagamento vence na segunda-feira. Ela se afastou do batente. Ah, e tente manter seu equipamento médico no seu quarto. O nebulizador e essas coisas. É deprimente de se olhar. Ela se afastou. Os passos dela ecoaram pelo corredor. Sentei na beirada da cama. A fotografia de Daniel na formatura estava na mesa de cabeceira. Eu a coloquei lá, primeiro, antes das minhas roupas, antes dos meus medicamentos. Aquele garoto na foto parecia tão feliz, tão orgulhoso, tão amado. Eu não o reconhecia mais. No primeiro mês na casa deles, tentei ser útil. Cozinhei o jantar 3 noites por semana, limpei os banheiros, lavei roupa, aspirei os chãos impecáveis. Isadora reclamava de tudo. A comida estava salgada demais, sem tempero demais, muito étnica. Usei os produtos de limpeza errados, deixei manchas nos espelhos, dobrei as toalhas errado. Comecei a fazer menos, a ficar mais no meu quarto, a me tornar invisível. Daniel chegava em casa toda noite às 6h30, beijava Isadora, se servia de uísque importado, desaparecia no escritório.
Às vezes eu tentava falar com ele, contar sobre o meu dia, sobre o livro que estava lendo, sobre os pássaros que eu via da minha janela. Que bom, mãe, ele dizia. Os olhos dele nunca largavam o telefone. A voz não carregava interesse, nem calor, nem amor. Eu parei de tentar. Isadora piorou. Ela enrugava o nariz quando eu entrava numa sala. Fazia comentários sobre o cheiro de gente velha, sobre se sentir apertada na própria casa, sobre como eles não precisavam se preocupar com alguém ouvindo suas conversas particulares. Comecei a tomar banho 2 vezes por dia, 3 vezes em alguns dias, lavando minhas roupas constantemente, usando tanto sabonete que minhas mãos rachavam e sangravam. Minha conta de água, pela qual eu pagava a eles, subiu. Isadora reclamou disso também. Eles saíam muito. Restaurantes chiques, degustações de vinho, viagens de fim de semana para o litoral norte de São Paulo, Gramado, Rio de Janeiro. Eu ficava em casa, comia jantares de micro-ondas sozinha no meu quarto, tentando não existir muito alto. Eu tinha sessões de fisioterapia 2 vezes por semana, exercícios para manter meus pulmões funcionando, para me manter móvel, para me manter viva um pouco mais. A primeira vez que pedi a Daniel uma carona, ele suspirou longo e pesado, como se eu tivesse pedido um rim. Tenho reuniões o dia todo, mãe. São só 20 minutos para ir e voltar. A consulta é às 2. Certo, mas você precisa estar pronta exatamente a 1h30. Não posso me atrasar. Ele me levou em silêncio. O rádio tocava um jazz suave. O maxilar dele estava tenso. As mãos agarravam o volante como se estivesse com raiva dele. No consultório de fisioterapia, ele ficou no carro, manteve o motor ligado. Quando saí 45 minutos depois, suada e exausta, ele não perguntou como tinha sido. Na consulta seguinte, ele mandou mensagem de última hora. Não vai dar. Pega um Uber. Eu não tinha dinheiro para um Uber. Eu já tinha dado a eles os R400. N, AQU, IL, IM, e ERIS e MAIS. R400. Na Kellen e ELS. Mais. R50 por mantimentos que eu comprei. Mais a minha parte da conta de água que, segundo Isadora, estava muito alta. Peguei o ônibus. Ele atrasou. Fiquei no ponto por 20 minutos. Meu peito doía. Minhas pernas tremiam. Quando o ônibus finalmente chegou, todos os assentos estavam cheios. Fiquei em pé por 40 minutos segurando uma barra, tentando respirar, tentando não tossir, tentando não desmaiar. A sessão de terapia foi difícil, mais difícil do que o normal. Meus músculos não cooperavam, meus pulmões não expandiam. A terapeuta perguntava o tempo todo se eu estava bem. Eu menti e disse que sim. A viagem de ônibus para casa foi pior. Hora do rush, lotado, quente. O perfume de alguém fez minha garganta fechar. Eu tossi até sentir gosto de sangue. Quando cheguei em casa, eram 6 da noite. Mal conseguia andar. Minhas mãos tremiam ao destrancar a porta. Meu inalador estava lá em cima, no meu quarto. Eu precisava dele. Precisava de ar. Precisava respirar. Consegui chegar à cozinha. Me apoiei no balcão. Mexi no meu inalador. 2 puffs. Esperei. Mais 2. Meu peito afrouxou devagar, tão devagar. Foi então que Isadora entrou. Ela usava calças de yoga, uma regata de marca, o cabelo num rabo de cavalo perfeito. Parecia descansada, fresca, linda. Ela foi direto para o armário, pegou um maço de cigarros, acendeu um ali mesmo, na cozinha. A fumaça me atingiu como um soco no peito. Minha garganta se fechou. Comecei a tossir. Profunda, úmida, dolorosa. Daquelas que fazem suas costelas parecerem que estão quebrando, sendo puxadas por mãos invisíveis. Isadora. Minha voz saiu como um sussurro. Uma súplica. Você poderia, por favor, não fumar aqui dentro. Meus pulmões. Ela deu mais um trago. Soprou fumaça azul na minha direção. A nuvem flutuou em minha direção. Me envolveu o rosto. A casa é minha, Lúcia. Eu fumo onde eu quiser. Meu peito estava em chamas.
Eu não conseguia respirar. Cada tentativa de inalar parecia um afogamento, como ser mantida debaixo d'água. Por favor, eu implorei, odiando-me por implorar. Eu não consigo respirar. Então vá para o seu quarto. Ela jogou cinza na pia. Minha pia limpa, aquela que eu tinha esfregado naquela manhã. Eu me levantei, segurei o balcão com as 2 mãos. Só por 1 minuto, por favor. Eu preciso da porta da frente aberta. Daniel entrou, afrouxando a gravata, a pasta na mão. Ele absorveu a cena. Eu curvada sobre o balcão. Isadora com o cigarro. Fumaça pairando no ar como uma maldição. O que está acontecendo? A voz dele era cansada, irritada. Isadora gesticulou para mim com o cigarro, como se eu fosse o problema. Sua mãe está reclamando de novo. Eu só. Uma tosse me interrompeu, profunda e estrondosa. Eu só perguntei se ela poderia fumar lá fora por causa dos meus pulmões. Cala a boca. As palavras estalaram na cozinha como um tiro. Eu congelei. Daniel nunca tinha falado comigo daquele jeito. Nunca. Nem mesmo quando adolescente. Nem mesmo quando o pai dele morreu e tudo desmoronou. Ele cruzou o espaço entre nós em 3 passos. O rosto estava vermelho, torcido, feio de raiva. Você fede mais do que fumaça. Todo dia é uma coisa com você. Está sempre doente, sempre precisando de algo, sempre causando problemas. Daniel. A palma da mão dele se conectou com a minha bochecha antes que eu pudesse terminar. Rápida, forte, dura. A dor explodiu no meu rosto. Minha cabeça girou para o lado. Minha visão ficou branca, depois preta, depois branca de novo. Senti gosto de ferro. Sangue. Meus dentes tinham cortado o lado de dentro da bochecha. O gosto encheu minha boca. Quente, metálico, real. Fiquei ali, paralisada. Uma mão subindo devagar para tocar meu rosto. A pele queimava, latejava. Eu podia senti-la inchando. Isadora riu, aquele som baixo, satisfeito. Um sorriso de escárnio curvou seus lábios. Ela deu outro trago no cigarro. Me observava como se eu fosse entretenimento, como se aquela fosse a melhor parte do dia dela. Talvez agora você aprenda a ficar quieta, Daniel disse. A voz dele estava fria, monótona, vazia de qualquer coisa que parecesse amor, arrependimento, humanidade. Ele se virou, caminhou até Isadora, beijou a testa dela, gentil, carinhoso, tudo o que ele tinha acabado de recusar à própria mãe. Jantar fora hoje à noite? Ele perguntou a ela. Perfeito! Isadora ronronou. Ela apagou o cigarro. Num prato, o prato de cerâmica branca com as flores azuis. O que eu tinha lavado naquela manhã. O que eu tinha secado cuidadosamente e guardado no armário. Eles saíram 15 minutos depois. Eu fiquei na cozinha, as mãos ainda pressionadas contra a minha bochecha em chamas, observando-os sair, observando o braço de Daniel envolver a cintura de Isadora, observando-os rir juntos, observando-os se afastar no carro caro, com suas vidas caras e seus tudo caros. A casa ficou em silêncio, apenas minha respiração, descompassada, dolorosa, quebrada. Fui para o meu quarto, sentei na beirada da cama. A fotografia de Daniel me encarava na mesa de cabeceira, o sorriso da formatura, meu braço em volta dos ombros dele. Aquele momento tinha sido real, aquele amor existiu, mas estava morto agora. Morto como o pai dele, morto como meus pulmões, morto como qualquer parte de mim que acreditava que a família era tudo. Meu celular estava na mesa de cabeceira. Eu o peguei. Minhas mãos tremiam. Minha bochecha latejava. Mas minha mente estava clara. Mais clara do que estivera em 6 meses. Rolei a lista de contatos, encontrei o primeiro nome, apertei para ligar. Doutor. Marcelo Góes atendeu no segundo toque. Lúcia. Marcelo, eu preciso de ajuda. O quarto de hóspedes estava escuro quando terminei a terceira ligação.
Minha bochecha parou de latejar. Agora, apenas doía. Uma dor surda e constante que combinava com meu batimento cardíaco. Ouvi o carro deles entrando na garagem. O portão da garagem roncou aberto. A risada de Isadora ecoou, alta e brilhante. A voz de Daniel ressoou por baixo. Estavam felizes, relaxados, cheios de vinho e qualquer comida cara que comeram enquanto eu estava sentada aqui sangrando na casa deles. Eu não me movi da cama. Os passos deles soaram na escada. Passaram pelo meu quarto. Isadora disse algo que não consegui ouvir. Daniel riu. A porta do quarto deles se fechou. Eu esperei. 20 minutos depois, ouvi água correndo. O chuveiro deles. Depois o silêncio. Peguei meu telefone novamente. Abri minhas fotos. Rolei por 6 meses de documentação que eu vinha coletando sem realmente saber o porquê. Fotos do quarto de hóspedes. As rachaduras no teto. A janela que não tranca. O banheiro que me era permitido usar, tão pequeno que eu mal conseguia me virar. O mofo crescendo no canto porque a ventilação não funciona. Fotos de recibos. Os R400, QOIEU PAGAVAAILISTODOMERS SPARADISPISASDOMI STICAS ACOBRANCACADI R400 QU pagava elistodom e ars para despesas dom e esticas. A cobrança arce adiar 50 na conta de água. Os R75. PORMANTIMENTEIMENTOSCQUEELSALEGARAMQUEUCOMI. O STR-75, por mantimentos que eles alegaram que eu com os R100 pela eletricidade que eles afirmaram que eu usei. Fotos dos meus medicamentos. Aqueles que eu deveria tomar diariamente. Aqueles que comecei a pular porque não conseguia pagar os novos frascos. Fotos dos meus extratos bancários. R1-300. INTRANDO. R1-300 entrando. R800, saindo só para morar no quarto de hóspedes deles, para existir na casa deles, para respirar o ar deles. Eu vinha documentando tudo, cada pagamento, cada humilhação. Toda vez que Isadora enrugava o nariz ou Daniel olhava através de mim como se eu fosse invisível, eu não sabia que estava montando um caso. Pensei que estava apenas registrando, apenas tentando entender como minha vida tinha se tornado isso. Mas agora, as fotos pareciam diferentes. Pareciam provas. Marcelo disse para não mexer em nada, para não mudar nada, para deixá-los pensar que tudo estava normal. Então, me preparei para dormir como sempre. Escovei os dentes no banheiro minúsculo, tomei meus medicamentos noturnos, aqueles que ainda posso pagar, troquei para a minha camisola. Deitei na cama, encarei o teto, contei as rachaduras. 27. Eu as contei tantas vezes que conhecia cada uma de memória. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Reuni com meu sócio. Vamos pegar o caso. Não interaja com eles. Não mencione nada. Haja normalmente. Estaremos aí amanhã de manhã. R$ 9 em ponto. Eu digitei de volta. Obrigada. Outra vibração. Rafaela. Desta vez, estou trazendo um fotógrafo. Precisamos de documentação. Prova visual. Também contatei a delegacia do idoso. Estão enviando um investigador. Isso é grande, Lúcia. Muito grande. Depois, Vicente. Mãe Lúcia. Puxei os extratos financeiros do Daniel. Você não vai acreditar no que encontrei. Aquele garoto tem mentido sobre tudo. Tudo. Te vejo amanhã. Eu larguei o telefone, apaguei a luminária, deitei no escuro. Amanhã. Tudo muda amanhã. Mas esta noite, ainda sou apenas uma mulher idosa num quarto frio com uma marca de mão na bochecha e um filho que parou de amá-la há tanto tempo que ela não consegue se lembrar quando aconteceu. Meu peito se apertou. Não por causa do enfisema, por causa de outra coisa. Algo que parecia luto, como raiva, como os dois ao mesmo tempo. Fechei os olhos, mas não dormi. Contei as horas até amanhã, até que Dr. Marcelo Góes chegasse com sua pasta e seu diploma de direito, e sua memória da mulher que acreditou nele quando ninguém mais o faria.
Até que Rafaela Bittencourt aparecesse com sua câmera e seu caderno de repórter e sua dívida com a mulher que segurou a mão da mãe dela enquanto morria. Até que Vicente Oliveira entrasse por aquela porta e visse o que Daniel tinha se tornado. O que ele fez com a mulher que criou os dois. Contei as horas e esperei. A manhã chegou devagar. Luz cinzenta rastejou pela janela. Fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto, contando rachaduras, ouvindo meus pulmões trabalharem. Às 7, ouvi movimento no quarto deles. O chuveiro correndo. A escova de dentes elétrica de Daniel zumbindo. Sons normais da manhã. Como se ontem não tivesse acontecido. Como se ele não tivesse agredido a mãe na cozinha deles. Eu me levantei. Meu corpo doía. Minha bochecha estava inchada. Quando olhei no espelho, a marca de mão ainda estava lá, agora roxa. Clara. De raiva. O formato dos dedos dele visível na minha pele. Tirei uma foto, adicionei-a à minha coleção. Depois tomei banho, vesti roupas limpas, coloquei o cardigan que Daniel me comprou no Natal, 3 anos atrás, quando ele ainda fingia se importar. Às 8, desci. Estavam na cozinha. Daniel bebia café e rolava o telefone. Isadora comia iogurte e lia algo no tablet. Não levantaram os olhos quando entrei. Bom dia, eu disse. Minha voz soou normal. Firme. Dia, Daniel murmurou. Não olhou para cima. Isadora não disse nada. Eu me servi de café. Minhas mãos não tremeram. Tive a noite toda para me preparar para este momento, para praticar ser calma, ser normal. Sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu estava de pé ontem quando ele me bateu. Tomei meu café. Esperei. Exatamente às 9h, a campainha tocou. Daniel olhou para cima, franzindo a testa. Você está esperando alguém? Eu coloquei minha xícara de café na mesa. Sim. A cabeça de Isadora virou bruscamente em minha direção. O quê? A campainha tocou novamente. Eu me levantei. Caminhei até a porta. Minhas pernas pareciam fortes, mais fortes do que há meses. Eu abri a porta. Dr. Marcelo Góes estava na varanda, alto, profissional, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que os de Daniel. Ele carregava uma pasta de couro. Sua expressão era de granito. Bom dia, Lúcia. A voz dele era gentil quando falava comigo. Então ele olhou para dentro da casa, por cima de mim. Sua voz mudou. Ficou fria, dura. Senhor Patterson, Senhora Patterson, meu nome é Marcelo Góes. Sou advogado especialista em casos de direitos do idoso. Posso entrar? Daniel apareceu atrás de mim. Seu rosto estava pálido. Eu chamei ajuda. Minha voz não vacilou. O que você fez ontem foi agressão. O que você tem feito por 6 meses é exploração financeira e abuso emocional. Marcelo entrou, sem ser convidado, não desejado. Ele colocou sua pasta na mesa de entrada, abriu-a, tirou uma pasta. Estes são documentos preliminares, ele disse. Uma notificação oficial de cessar e desistir que estamos apresentando. Uma investigação de abuso de idosos junto ao Estado. E a papelada de medida protetiva que estaremos apresentando esta tarde. Isadora correu para o corredor. Ela ainda estava com suas calças de yoga de ontem, o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada. Olhou para Marcelo. Para mim? Para Daniel. Isso é insano, ela disse. Nós a deixamos morar aqui. Estivemos cuidando dela. Marcelo tirou outro documento, deslizou-o sobre a mesa. Estes são registros bancários mostrando que a senhora Ferreira tem pago a vocês R$400, PURMI, RSIMD, ISPISASDUMI, STICAS, DEUMBIN, IFI, CIODE, R$400, PORM, IA sem despesas DOM e esticas, D1BNF, A, CIOD, R1, 300, deixando-a com $900 para todas as outras despesas, incluindo medicamentos, roupas e necessidades pessoais. Temos uma casa bonita, Isadora retrucou. Custa dinheiro para manter. Ela deveria contribuir. A taxa de aluguel para um quarto em Campinas, no interior de São Paulo, é de aproximadamente R$700, PURM e ORS, MARC, IL, UD, ISSI.
SUAVUZNUNCASIILIVOU ISSOTIPICAMENTEINCILUICONTAS VOCESAT ERMC UBRADO R700 SPORM IS, Marcelo disse. Sua voz nunca se elevou, nunca vacilou. Isso tipicamente inclui contas. VOCIRUSAT e IM cobrado. E 400 pelo quarto, mais taxas adicionais por água, eletricidade e mantimentos. Vocês têm recibos mostrando qual porção das contas ela realmente usou? Silêncio. Eu imaginei que não. Marcelo tirou mais papéis. Eu também tenho fotografias. Gostariam de vê-las? Ele espalhou fotos pela mesa. O quarto de hóspedes, o banheiro, o mofo, a fechadura quebrada da janela, meus medicamentos, recibos. Depois a foto desta manhã, meu rosto, a marca de mão, roxa e inchada e inegável. O rosto de Daniel ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse escoado de seu corpo. Mãe, podemos consertar isso, ele disse. A voz dele falhou. Podemos conversar sobre isso. Podemos, Sr. Ferreira. Eu recomendo veementemente que o senhor não fale. Marcelo recolheu as fotos. As colocou de volta em sua pasta. Qualquer coisa que diga pode e será usada no tribunal. A campainha tocou novamente. Marcelo sorriu. Não um sorriso amigável. Estes seriam os outros membros da nossa equipe. Eu caminhei até a porta. A abri. Rafaela Bittencourt estava lá com uma bolsa de câmera e um homem que eu não reconheci. Atrás deles, uma mulher em uniforme do município segurava uma prancheta. Serviço de proteção ao idoso, a mulher disse. Recebemos uma denúncia de potencial abuso e negligência de idosos neste endereço. Estou aqui para conduzir uma investigação. Isadora fez um som agudo, quase um grito. Isso é assédio. Nós vamos processar. Nós vamos. Vocês não vão fazer nada. A voz de Marcelo cortou o pânico dela como uma faca. Porque se interferirem numa investigação do serviço de proteção, isso é outra acusação criminal. Se tentarem intimidar testemunhas, isso é outra acusação criminal. Se fizerem qualquer coisa, exceto cooperar totalmente, eu farei questão de que enfrentem as penalidades máximas sob a lei brasileira. Rafaela entrou. Olhou para mim, para meu rosto. A expressão dela ficou suave com simpatia, depois dura com raiva. Oi, Lúcia, ela disse baixinho, depois mais alto para todos. Eu sou Rafaela Bittencourt, jornalista investigativa. Estarei cobrindo esta história para a Folha de São Paulo. Alguém quer fazer uma declaração? Daniel parecia que ia vomitar. Uma história? Estou escrevendo uma história sobre abuso de idosos em comunidades abastadas, Rafaela disse. Sobre filhos bem-sucedidos que exploram seus pais idosos. Sobre como dinheiro e status não previnem a crueldade. Sim, estou escrevendo essa história. A investigadora da proteção tirou a prancheta. Preciso conduzir entrevistas separadamente. Senhora Ferreira, posso falar com a senhora primeiro? Eu assenti. Ela me levou para a sala de estar. A sala de estar bonita com os sofás brancos onde Isadora não me deixava sentar. Sentamos lá agora, eu e esta mulher com olhos gentis e um crachá do município. Ela fez perguntas. Há quanto tempo estou aqui? Quais são minhas condições de vida? Eu me sinto segura? Fui ameaçada, ferida, negligenciada? Eu respondi honestamente. Tudo. 6 meses de humilhação sendo derramados em palavras firmes e calmas. Pela porta, eu podia ver Daniel e Isadora na cozinha. Marcelo estava de guarda. O fotógrafo de Rafaela estava tirando fotos da casa, de tudo. Outro carro parou lá fora. Eu soube quem era antes de vê-lo. Vicente Oliveira entrou pela porta da frente ainda aberta. Ele tinha crescido desde a última vez que o vi. Alto, profissional, bem-sucedido, mas seus olhos eram os mesmos. Calorosos, gentis, nada como os de Daniel. Ele me viu na sala de estar. Sua expressão desmoronou. Mãe Lúcia. A voz dele falhou no meu nome. Ele cruzou a sala em 3 passos,
ajoelhou-se ao lado da minha cadeira, pegou minha mão. Seu polegar roçou minha bochecha inchada. Gentil, cuidadoso. Sinto muito, ele sussurrou. Eu deveria ter vindo te ver. Eu deveria saber. Não é sua culpa, querido. É sim. Você me criou melhor do que isso. Ele se levantou, virou-se para a cozinha. Sua voz ficou fria. Daniel, sala de estar. Agora. Daniel entrou como um homem se aproximando da própria execução. Vicente ficou entre nós, protetor, do jeito que Daniel deveria ter sido, do jeito que um filho deveria ser. Eu puxei seus extratos financeiros, Daniel. Vicente disse. Quer contar para sua mãe de novo como você não pode se dar ao luxo de ajudá-la? Como o dinheiro está apertado? Como você mal está se virando? Ele abriu sua própria pasta, tirou documentos, espalhou-os na mesinha de centro. Carteira de investimentos, R1, 3MEM, ILHA, Years, OSTAR. ACASEDIVIRINEOIM, BIU, BIDARI, ZOSB, R1, Termilha, OIDAR. A Casa de Veraneio M, BIU, ZIOS, R450 mil. Sua renda anual, R285 mil IL. IRENDADEICDORA, R285 mil. A renda de Isadora, R310 mil. Ele olhou para Daniel. Olhou de verdade, como se estivesse vendo um estranho. Você tem R600 metros IL. IMATIVOSLR. QUIDOS. SUASDESPESASMINSA ISTOTALIZAM. R600 mil. EMATIVOSLR. Quidos. Suas despesas mensais totalizam R9 mil, incluindo a hipoteca, os carros, tudo. E você estava cobrando $400 por mês de sua mãe moribunda para dormir no seu quarto de hóspedes. A voz de Isadora veio da cozinha, afiada, defensiva. Temos despesas, temos um padrão de vida para manter. Vicente nem olhou para ela. Você gastou R4 metro IL. IMRISTAURANTISNOMI ergo SPASSADO. R4 mil em restaurantes non e ao espaçado. 3 mil em roupas. R2 mil NU, SPA, ICOBROUDAMA, ILU, CIA. R2 mil no SPA, Ecobrodamia, LU, RCA. R50 por mantimentos que ela supostamente comeu. Quer ver os recibos? Porque eu tenho todos eles, cada transação. A investigadora da proteção anotava tudo. Sua caneta arranhava o papel. Rápido. Zangado. Daniel sentou-se. Colocou a cabeça nas mãos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Você bateu nela. A voz de Vicente tremia. Você bateu na mulher que te criou, que trabalhou até ter enfisema para você poder ir para a faculdade. Que te deu tudo o que tinha. Você bateu nela porque ela pediu para sua esposa não fumar dentro de casa. Para não matá-la um pouco mais rápido com fumaça de segunda mão. Eu estava estressado. Nós dois estávamos. A mãe estava sempre reclamando, sempre precisando de algo. Sempre. Ela precisava de oxigênio, Daniel. A voz de Vicente subiu. Falhou. Ela precisava de medicamentos. Ela precisava de dignidade humana básica. E você não pôde dar isso a ela. Você ganhou 600 mil reais no ano passado e não pôde dar dignidade à sua mãe. Silêncio. A investigadora da proteção se levantou. Eu já vi o suficiente. Senhora Ferreira, a senhora não pode legalmente permanecer nesta casa. É inseguro. A senhora tem outro lugar para ir? Ela pode ficar comigo, Marcelo disse. Minha esposa e eu temos uma edícula. Está vazia. É sua pelo tempo que precisar, Lúcia. Eu ajudo a mudar suas coisas. Eu vou publicar a história amanhã, Rafaela disse. E primeira página, com fotos. A menos que... Ela olhou para Daniel. A menos que você queira fazer uma declaração pública, assumir a responsabilidade, fazer a reparação. Daniel olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos. Tudo. A voz de Marcelo era de aço. Cada centavo que ela lhes pagou, mais as contas médicas dela, mais compensação por dano moral, mais um pedido de desculpas público,
Mais um acordo legalmente vinculativo de que você nunca mais entrará em contato com ela, a menos que ela inicie. E se você recusar, entraremos com acusações criminais. Agressão, exploração financeira, abuso de idosos, tudo. Isadora pegou as chaves do carro no balcão. Eu não vou ficar para isso. Marcelo bloqueou a porta. Na verdade, Sra. Patterson, vai sim. O promotor de justiça quer falar com os dois. Ele está a caminho agora. A mão de Isadora tremia. As chaves tilintaram. O promotor. Isto é um assunto criminal agora. Vocês dois têm escolhas a fazer. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam firmes, fortes. A investigadora da proteção me ajudou a subir as escadas para o quarto de hóspedes para arrumar minhas coisas. Não demorou muito. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas. O mesmo de quando cheguei. Mas eu não era a mesma mulher que veio para cá 6 meses atrás. Aquela mulher estava quebrada, desesperada, grata por migalhas. Esta mulher sabe o seu valor. Peguei a fotografia de Daniel na formatura. Olhei para ela por um longo momento. Aquele garoto se foi. Talvez ele nunca tenha existido. Talvez eu só amasse uma ideia dele. Um sonho de quem ele poderia ser. Deixei a foto na mesa de cabeceira. Eu não precisava mais dela.